Boa tarde, boa noite, bom dia para vocês. Meus queridos, nós estamos aqui no MEC Podcast do Cláudio, com as nossas queridas palestrantes do 5º Congresso. A Andréia está comigo desde o primeiro, ela desde agora do 4º, ela desde o 3º, e não vai ser o primeiro encontro aqui no Cláudio. Mas não vai ser o último, que depois nós vamos trazer outros palestrantes. Tá ok, gente? Então a gente vai começar a se apresentar. Para aproveitar e falar do congresso. Gente, o congresso acontece uma vez por ano na UFRJ, num salão lindo, maravilhoso, onde a gente reúne palestrantes que são doutores, professores, que estão fazendo mestrado, estão fazendo doutorados, são dentistas, são psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, ou seja, são profissionais de ponta. E falando de quê? De práticas integrativas que estão inseridas no SUS, no Sistema Único de Saúde, dando ênfase, destacando a ozonoterapia, aqui no Rio de Janeiro e presencial. Então, hoje, eu tive elas, né, o prazer de receber a Andréia, que vai se apresentar, cirurgiã dentista, a Elaine, aromaterapeuta, a Ayla, que é a naturopata, e elas vão se apresentar. Eu sou Ana Cristina Guedes, enfermeira, apaixonada pelas práticas integrativas, e com esse propósito de desmistificar as práticas integrativas, e graças a Deus e a elas e aos outros palestrantes eu consegui reunir, e todo ano a gente está fazendo, ele só está crescendo. Gente, esse ano foram quantos palestrantes, gente? 22 palestrantes. E vocês podem ela tinha espaço para mais, né? Em 2 dias. E não tinha espaço para mais, é isso aí, porque nós temos 29 práticas integrativas. A gente não tinha como falar de todas, né? É verdade. Então é isso. E eu adoro a ozonoterapia. E eu vou falar agora, a gente vai falar agora com a Elaine primeiro, então vamos começar com a Elaine? Vamos lá, Elaine, fala um pouquinho aí pra gente. Olá, Ana, prazer estar de novo com você e com vocês, minhas queridas colegas. E meu nome é Elaine Mechique, eu sou psicoterapeuta integrativa com ênfase em aromaterapia. E hoje já dou aula de aromaterapia lá na Casa Verde. E vou para o 3º ano de participação no nosso congresso de práticas integrativas. E sempre um sucesso. Né? Falar de aromaterapia para mim é uma paixão, assim como é uma paixão para Ana falar de ozônio, eu amo falar sobre aromaterapia. Eu sou formada em psicoterapia holística, com pós-graduação em terapias integrativas, dou aula de aromaterapia e auriculoterapia lá na Casa Verde, faço atendimentos e também estou aqui para tirar todas as dúvidas do que vocês precisarem sobre aromaterapia. É isso aí. Então, aí vocês têm que entrar em contato com meu Instagram. Isso, fala o seu Instagram pro pessoal. É elaine.mechique. Facinho de escrever. MESCHICK. Pronto, você me acha. Isso aí, de aromaterapia. Mas vai estar na descrição do na descrição do vídeo também, que o Cláudio vai colocar, né? Isso. É isso aí. E você gostou do congresso? Eu amei o congresso. É sempre muito bom trocar. Né? E é sempre muito bom você ver pessoas novas participando. Tive alunas dos meus cursos de aromaterapia e de auriculoterapia participando do congresso. Foi muito legal ver os colegas, ver os alunos participando, aprendendo mais, e você está divulgando um tema que, apesar de milenar, é pouco conhecido hoje, né? Você sabe que ainda é conhecido. Ainda é pouco conhecido dentro do mercado de terapias integrativas, né? A aromaterapia, ela era muito confundida com os florais. Sim. E com a fitoterapia. Confundida também com perfume, sabia? Confundida também com perfume. Olha, vou ser sincera contigo, acho que eu já falei isso com você. Eu tinha preconceito com
com a aromaterapia. Depois que eu conheci a aromaterapia, eu vi que como era bom, né? É verdade. A aromaterapia, ela era muito confundida como se ela fosse um segmento ou da fitoterapia ou dos florais. E na verdade, não tem nada a ver. A aromaterapia, ela já vem de muitos anos, né? Ela é uma prática milenar. Ela só foi sendo aprimorada e sendo melhorada no decorrer dos anos. E como a gente conhece hoje, com o nome de aromaterapia, com o envasamento dos óleos e tudo mais, ela é uma prática que já vem desde 1920. Olha só, muito Para você ver, a gente já tem mais de 100 anos de aromaterapia na atual formação dela, né? Existem muitos livros publicados, muitos artigos científicos publicados. Muitas pessoas com comprovação de melhora. Né? Em vários sentidos. Em vários sentidos, né? Isso. Que às vezes as pessoas acham, mas a aromaterapia a gente só conhece a lavanda que serve para dar um soninho. Não, tem muito mais do que isso. Muito mais. E como ela falou de comprovação científica, também vai estar lá no link. Tanto as comprovações científicas que a gente pesquisa, quanto da naturopatia, quanto da a ozonoterapia na odonto, na enfermagem, nas outras patologias, né? Isso. E aí vamos falar o que agora? Vamos falar vamos lá falar com a Andréia. Andréia, quer falar, Andréia? Andréia é doida pra falar. Andréia. Vamos. Fala aí, bom, meu nome é Andréia Xavier de Souza, eu sou formada em odontologia, acabei de completar 30 anos de formada agora no sábado. Que lindo. Então estou aqui com muita honra, né? Grata a Ana por essa nossa troca, né, de alguns anos na vida profissional, na vida pessoal também, com os cuidados com a mamãe. Bom, a minha trajetória foi o seguinte, né? Minha mãe é dentista também, meu pai não é, né? Protético ainda, apesar de ter desencarnado, mas é protético. E eu fui crescendo dentro do consultório e aí fui gostando disso, né? Eu já ficava do lado dela, assim, mãe, tártarozinho ali, um cálculozinho ali. Ela, fica quieta, menina. E aí eu fui gostando disso, foi minha primeira especialização, foi na periodontia, depois fiz radiologia para poder complementar e fui me apaixonando também pela odontologia hospitalar. Eu sempre gostei de paciente grave. Coisa simples não era a minha praia. E aí eu fui querendo fazer esse lado, mas vi que seria muito desgastante, né? Ficar dentro de um hospital e fui começando a ver que também não estava preenchendo aquilo. A família, meu ex-noivo, todos eles médicos, e eu debatia com os médicos, eu tinha uma linguagem, até hoje, quando eu chego em algum hospital, a pessoa me pergunta, você é médica? Eu falei, não, eu sou dentista. Mas a gente tem conhecimentos, né? Nós temos. Eu falo, eu sou cirurgiã plástica periodontal. E a pessoa fala assim, o que é isso? Aí você descobriu a ozonoterapia quando? Fala pra mim, bem antes do conselho... Foi, eu descobri em 2014. E aí o Conselho de Odontologia, que foi o primeiro conselho a regulamentar. Isso, a ozonoterapia no Brasil, foi em 2015. Então antes eu já sabia. Aí da ozonoterapia, eu já estava dando aula de, como eu falei, né, de cirurgia plástica periodontal, já tinha feito isso. Já tinha feito uma lesão no ombro. E se tivesse conhecesse o ozônio naquela época, eu não teria passado por tantas outras coisas. Mas ali também já comecei a entender o que o emocional, né, o que a mente faz com o corpo. E a ozonoterapia também faz sinalização molecular, então a gente também consegue entender, né, o que ela consegue mexer, né, com a mente também, para poder levar ao tratamento, à resolução, né, daquelas patologias. E dentro da cirurgia plástica, aí um dos alunos, que era também um dos alunos que era muito, muito inteligente, tinha uma capacidade muito grande de absorver as coisas. Ele estava ali, ele também veio fazer parte depois da equipe. Fui também para terapia neural, e aí esse aluno veio a desenvolver até um diagnóstico de câncer, um pouco depois do diagnóstico do meu pai, e fomos crescendo com isso
vendo como a ozonioterapia, a terapia neural poderia ajudar, né? Poderia resolver essas questões. E aí o universo vai se abrindo cada vez mais, né, para isso. Aí dentro das práticas integrativas eu fiz o Reiki também. Olha só, gente. Então, olha só, vamos lá. Para o pessoal entender que ela está falando que a gente tem uma conexão. Porque a Andréia, ela que me apresentou a ozonoterapia. Eu já acho que já falei isso, né? E ela falava comigo sobre estresse oxidativo direto. Aí eu falei assim, menina, que mulher maluca é essa? O que é esse negócio de estresse oxidativo? Aí acabou que ela me convenceu, eu fui para a mesa do computador, comecei a estudar. Hoje eu estou aí, ó, fazendo congresso, dando ênfase à ozonoterapia. Então ela está comigo desde o primeiro encontro. Desde o primeiro encontro, quando a gente tinha uma salinha pequenininha, mal tinha um coffee break, não tinha nada, ela estava lá desde o primeiro encontro. E a mãezinha dela depois ficou dodói da pele. E aí ela cuida da boca. E quem cuida da pele da mãezinha dela fui eu. Eu acho que eles lá em cima já sabiam, né? Assim, ensina pra essa menina aí, porque essa menina aí vai cuidar da sua mãezinha. Acho que foi isso que aconteceu. E aí ela tá falando de quê? A gente entende sobre a ozonoterapia, que é uma prática integrativa que está inserida no SUS, mas ela também entende de Reiki, que é também uma prática integrativa. E tem a terapia, e que está inserida no SUS. Mas também falou da terapia neural, que é uma prática integrativa, tem comprovação científica, mas ainda não está inserida no SUS. Não é que não tem importância. O congresso, quando a gente faz, a gente não fica falando das práticas integrativas, essas como a terapia neural, a laser terapia, não é porque não tem comprovação científica. É porque não está inserida no Sistema Único de Saúde. E as pessoas ainda não conhecem, mas vai inserir se Deus quiser, né? Assim como barras de axis, facelift também. Isso tudo, ó, tudo que a gente está falando aqui, a gente vai colocar diversos artigos científicos que a gente encontra quando a gente estuda. Lá, o Cláudio vai colocar lá no link da descrição do vídeo. Então, aí você foi conhecer a ozonoterapia, aí você começou a tratar dos seus pacientes com a ozonoterapia e começou a entrar outras práticas, para depois ela... porque é um bate-papo, né? Elas também podem falar, perguntar também para você, ela também. Ela poder falar também. Que dentro do consultório também eu uso, né? A aromaterapia. Isso. Quando o paciente entra, quando eu chego e que eu entro, que eu abro a porta do consultório e falo... Gente, a sensação boa de entrar ali. Já está usando aqueles óleos que nós falamos no congresso? Já. Que ótimo. Já, viu, gente? Também. Isso está no curso que ela vai dar, tá? Vai ser em setembro. E das frequências também, né? Eu não atendo paciente se não tiver frequência. Eu falo, meus passarinhos têm que estar voando. Se eles não estiverem voando, eu não sei atender. E aí a gente vai, como o nome já diz, né? As práticas são integrativas. Tudo se integra, né? Ou complementares, né? Não fica uma querendo ser a mais do que a outra. Sim, né? sim. Uma completa a outra. Isso daí. Que nem eu não atendo paciente se eu não olhar o exame de sangue dele. Eu tenho que ver, tenho que interpretar os exames laboratoriais dele. Aquilo que a Verônica, a gente vai ter a Verônica aqui na nossa próxima, né? No nosso próximo podcast. A Verônica tem que vir, que é farmacêutica e ozonoterapeuta, e ela falou sobre interpretação de exames laboratoriais, como é importante. Todo mundo saber sobre exames laboratoriais, nutricionista, né, dentista, todo mundo. E a Ayla agora, depois ela vai continuar falando. Ayla, fala, meu amor, que foi um prazer conhecê-la esse ano e que você agora não te largo mais. Se você não me largar, eu não te largo. Alugou um triplex na minha cabeça no congresso. Com as informações. Ela tem que postar. Olha, todas as aulas foram gravadas pelo Cláudio e foram postadas. Ainda não tive tempo para poder desmembrar. Eu já postei no meu canal do YouTube, tá, gente? O meu canal do YouTube também, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. O canal de cada uma de nós aqui vai estar lá na descrição do vídeo, porque o YouTube aceita o vídeo maior. Mas o vídeo maior, o meu, por exemplo, foi 30 minutos da maioria, né? Sim. Mas foi explicações maravilhosas da Andréia, da Elaine e da Ayla. Gente, dá uma olhadinha. E dos outros palestrantes também, tá? Isso. Vamos lá? Vamos lá, se apresenta, Ayla. Vai lá.
Comecei como psicoterapeuta holística 3 anos antes da pandemia, e me especializei em floral e aromaterapia. 2 situações dentro do Pix. Veio a pandemia e eu estava indo para a Europa, para trabalhar na Europa. Estava com dinheiro, falei, vou morrer, deixa eu morrer com conhecimento, né, que todo mundo vai morrer. Aí eu fui fazer a especialização em ortomolecular, que faz parte, e em naturopatia. Então, por isso a naturopatia integrativa, porque é o conceito, né? Corpo, mente, emoção, todo integralizado. Então, quando a naturopatia vê, né, o ser, ela vê de forma holística, para conseguir desmembrar. E todas essas práticas começaram a ser inseridas por necessidades, né? A primeira necessidade dos meus pais, da minha avó, que infelizmente faleceram, e depois as necessidades dos pacientes. Eu tô com dor de cabeça, olha, eu não consigo ir ao banheiro. Então eu fui buscar dentro das práticas integrativas o que poderia ser sanado naquele cenário. Por isso a naturopatia entra muito, porque a naturopatia ela olha a visão integral, né, bioquímica. Isso que eu ia falar, a gente não é só nutrição, né, que muita gente pensa. Nós somos um conjunto de situações, né, e nesse meio do caminho eu comecei, né, a pós-graduação em medicina integrativa e biofísica, que ainda não está inserida a biofísica, mas eu acredito que logo vai estar, e graduando em nutrição, que um aninho para acabar, falta pouco. E só agregando conhecimento em cima de todo esse processo, esse olhar clínico. Então a gente vai buscar, dentro da alimentação, dentro da suplementação, dentro da desintoxicação, da desinflamação, que é o que a maioria das pessoas trabalha. Porque você falou de estresse oxidativo, é o que mais a gente vê hoje em prática clínica. Né? Eu digo que 95% das pessoas que entram... Que a doença é isso, né? Exatamente. São inflamatórias. Então, a AILA é um conjunto, é uma coxinha de retalho, né? Um conjunto de várias coisinhas, né? E sem contar o ponto principal, ouvir. Por quê? Às vezes, também sou mestre reikiana, eu não pratico, porque no começo teve muito problema. Né? Reiki. Eu tive muitos problemas, né? Eu era bruxa, curandeira, macumbeira, porque... Preconceito, é isso aí. Porque eu conhecia algumas técnicas. E o SUS ainda não tinha colocado para fora esse processo todo do Pix, né? Agora que a gente está conseguindo desmistificar e fazer com que as pessoas entendam que isso é ciência. É ciência. Ciência comprovada. Não existe mais um curandeirismo. Só que nós precisamos também respeitar quem trouxe essa cultura, né? Que são os nossos ancestrais. Está lá. Isso, a ancestralidade. Aí entra nessa questão entra a questão aquele negócio familiar. Constelação familiar, que é muito, que eu já percebi, que é muito, existe muito preconceito em cima, porque a pessoa liga a religião. Gente, não tem nada a ver com religião, a gente está falando de ciência, isso, né? É ciência de pura. Ciência. A advocacia já conseguiu desmistificar isso, né? Então, tem consteladores para resolver questões de família em várias de família. Tem uma juíza no Rio Grande do Sul que ela trabalha dentro da penitenciária, fazendo constelação, porque ela entendeu que a maioria dos casos de assassinato e estupro, eles vinham de processos familiares. Então, ela se formou consteladora, ela consegue tirar a pessoa daquele circuito e diminuir a pena, porque está transformada. Mas ela foi lá no ponto crucial. Então, o estuprador foi estuprada, né? Exatamente. Na maioria das vezes não foi abusador. E nem sempre. Eu acho que o que ela está falando também não é nem só isso, não. Ele faz parte de uma família. Exatamente. Mesmo que ele não tenha sido abusado, mas na família dele tem isso. É isso aí. A pessoa de suicídio. Uma pessoa naquela família tem história de suicídio. Pertencimento. Entendeu? Então, de abandono, isso, né? É uma grande questão, né? Por que é que hoje a gente só faz um exame físico
mais completo se o médico fala, tem algum caso na família? Por que é que você não pode levar isso para o lado emocional? Isso, porque também tem a epigenética. Sim. Que em 2003 foi provado que ela é mais forte, que ela é mais genética. Importante. Mais forte não, mais importante do que a genética. Sim. Eu Você- tirei, o que eu que é tirei epi- da minha anamnese que é? histórico de doenças familiares. Eu tirei. Mas aí a opção, né? Eu não tiraria. Não daria maior importância colocando a epigenética. Olha só, você tem histórico na família, tá? Mas a epigenética que foi provado em 2003, olha quanto tempo, mais de 20 anos, foi provado que ele ganhou um prêmio Nobel, nem sei que é o nome dele, eu esqueci agora, não sei se alguém lembrar. E provando que a epigenética que é a mudança de estilo de vida. A pessoa tem hipertensão, a minha mãe é hipertensa, mas qual foi a alimentação da minha mãe? Exatamente. É a mesma que a minha. É a mesma que eu tô dando pro meu filho. Então, na verdade, Uma coisa é o que eu estilo de falo vida. muito- exatamente. O que eu falo muito em consultório é o seguinte: a pessoa chega, eu sou diabético. Não, Não. você está. Ah, mas não tem cura. Quem disse que não tem cura? E Eu não falo pode melhor falar. agora, eu falo- Nada pode falar que Pois tem é. cura. Aí eu falo o seguinte: vamos lá. Almoços de domingo. Como eram os seus almoços de domingo em família? Ah, é mesão, bastante comida, bastante, né? Refrigerante. Tinha sempre. Então tá aí a mudança de estilo. Ao invés do domingo você montar aquele mesão, né, com doce, com a rabada, por que você não vai caminhar na A praia? rabada deixa. Tomar uma água de coco. A rabada você deixa. A rabada deixa. É. Tomar uma água de coco e praticar exercício Fazer uma sem caminhada. precisar necessariamente ter uma quantidade, porque o Brasil ele é cadinho, tá, Ana? É cadinho de africano, é cadinho de português, é cadinho de italiano, e tudo isso Mas é a cadinho gente de índio pode. e envolve comida. Então, Sempre. isso que eu ia falar pra você agora, porque as pessoas têm essa questão da comida como carinho. Só que existe eu costumo falar isso, que a Ana Também Ribeiro, emoção. que ela vai vir também aqui, tá? Uma palestrante que falou sobre meditação no nosso congresso, maravilhosa. Ela falou que a mente mente. Sim. E é verdade. Sim. Porque se você tá lá reunindo com família, que tem aquela questão da comida, É o amor. daquele afeto e tudo, e aí você fala que você não pode comer pão. A pessoa na primeira fala assim, nossa, o que eu vou comer? Eu vou passar fome. Sim. Então, assim, eu Então, acho que nunca mais eu para vou comer fazer, pão. então a família tem que fazer a mudança de hábito alimentar. Você pode reunir a família Sem e precisar fazer umas necessariamente. coisas mais saudáveis, entendeu? Não precisa ter refrigerante. Por que ter refrigerante? Então pode vir fazer um Você podcast pode. e trazer um pão proteico. Pode fazer um pão Sem proteico, glúten, uma eu limonada, trouxe. uma Sem limonada. limonada. Água com gás Não, e limão. Espremeu limão, É. espremeu Água com limão, gás, água né? com gás, Espremeu limão. Com limão. gás também não, gás carbônico que tá ali. Água Tem. com gás, não água gaseificada. Existe uma diferença. Entendeu? Então tem várias, ó, viu? A gente tá sempre É. aprendendo, tá vendo? Ó, se a gente for aqui, a gente vai ter polêmica entre a gente também. Não, não é Isso que é bom. polêmica, tá sendo Que esclarecido, não é isso? polêmica, é Não. diferente, é esclarecimento. Mas através da polêmica, É. o meu filho que fala É. isso, através da polêmica que a Sim. gente começa a se entender. Você conhece Caxambu e São Lourenço? Conheço. Então, lá é água Gasosa. com gás. Água pura, que vem lá da Aham. fonte, cheia de Aí de selênio, lá já magnésio, isso é água. As daqui que são Eu queria água engarrafadas. alcalinizada, isso que eu quero. Água Tem. alcalina? Quero água Tenho. alcalina. Aqui. Ela vai Tem trazer pra algumas você. formas. Deixa eu beber uma água aqui. Tem. Bebo Olha uma aqui, ó. água, bebo Tem. uma água. Esse aí Aceita? não, esse aqui não. Então, Existe aqui embaixo. Aquífera Guarani, que fica do sul de São Paulo até quase o início de Rio Grande do Sul. É a maior aquífera do mundo. Curitiba tem uma água alcalina de 8,8 mais ou menos. Você toma água alcalina, você fica elétrica, porque tem muito pH. E o Lá câncer vende. não gosta de Não. sangue alcalino. Não, ele é oxidativo. Ele é o. Então lá no sul, ele já é vendido em mercados. Infelizmente não consegue chegar até aqui, tá? Porque perde muita propriedade. Sim. Mas se for visitar Curitiba, por favor, tome água alcalina que você vai entender. Tem algumas que chegam a 10 o pH dela. Maravilha. Mas É, aí também, curativo, fala também para não sabe? ser tão alcalino. Mas Nem tanto, quando nem você tão chega pouco. até esse limite, não beber todos os dias também, tá? Porque é uma água muito forte. Você dá uma água alcalina para uma criança, ela vai brincar muito mais do que ela já faz. Ela Sim, vai pra cá, vai pra cá. Por quê? Porque você está ativando, né? Você ativa células
Então você As tira a mitocôndrias oxidação. já Lá em casa a mitocôndrias- gente toma água alcalina, mas por outros métodos, né? Sim, são De nossos alcalinização. métodos que nós É. temos por aqui, né? É. Então, e a Elaine? Quem pode trabalhar com aromaterapia, Elaine? Fala aí, que você falou pouco agora. Eu estou aqui Fala. absorvendo todos os conhecimentos. Quem entendendo pode um pouco mais trabalhar com sobre água. aromaterapia? Vamos lá, fala aí. Então, qualquer pessoa pode trabalhar com aromaterapia desde que ela estude o tema. Desde que ela aproveite o conceito da aromaterapia, né? Os cursos de aromaterapia são livres, né? Você pode se formar aromaterapeuta. Isso. Hoje já existe faculdade de aromaterapia. Mas não Ah, é não preciso sabia ser não. Mas graduado. não precisa pra- ser graduado para trabalhar com aromaterapia. Mas Você pode existe. fazer um curso com um especialista para poder entender. Porque o que acontece hoje dentro da aromaterapia? As pessoas consomem indiscriminadamente. Né? E é porque, infelizmente, eu acabei não conseguindo trazer os vidrinhos. É um vidrinho tão pequeno, mas tão potente. Apenas uma gota de óleo essencial equivale a 24 xícaras de chá daquela mesma planta. Vamos Muita repetir? coisa. 24 xícaras de chá em uma única gota. Ó, como É que uma importante. concentração muito grande. E você não pode, além de não poder desperdiçar, né, porque você fazer um uso indiscriminado dos óleos essenciais, né, você também não pode abusar da natureza. Sim. Porque para você fazer 1 litro de óleo essencial de lavanda, É muito. você usa 300 toneladas de planta. É. São muitas, muitas. Sim, sim. Se você vai aos campos, aqui no Brasil aí existem campos de lavanda, que faz o lavandim, que é diferente da lavanda francesa, né, a officinalis, é uma lavanda mais canforada. Até as propriedades da lavanda que é fabricada no Brasil é diferente da lavanda que é fabricada na Espanha. Então você precisa entender tudo isso para você poder trabalhar e oferecer o melhor para o seu cliente. Sim. Porque às vezes você faz uma combinação indevida, né, e você acha que a pessoa ela está tendo um benefício, né, em fazer um shot matinal com 10 gotas de limão. Isso, mas aí você está falando em relação à ingestão, A né? ingestão. A ingestão. Vamos falar sobre isso depois. Mas muitas pessoas que não têm o conhecimento da aromaterapia um pouco mais profunda, trabalham a aromaterapia de uma forma errada. Então, assim, é muito importante você ter pelo menos um curso básico antes de estar trabalhando com aromaterapia. Né? Ou procurar um pouco de conhecimento. Existem livros maravilhosos hoje para poder estar fazendo esse estudo dos óleos. Então, assim, qualquer pessoa pode sim trabalhar com óleos essenciais desde que ele se dedique um pouquinho. E existem várias marcas, né? Então, Sim. pra gente procurar, sem precisar falar o nome de marca, né? Mas a gente tem que ter aquelas que têm registro, Sim, né? olha, para você poder consumir um óleo essencial, você precisa observar o seguinte: no rótulo dele vai vir sempre o nome da planta e o seu nome científico embaixo. As essências, que são os cosméticos, eles vêm só escrito o nome da planta. Vamos continuar na lavanda, né? A lavanda vem apenas lavanda, é uma essência. Quando você está falando de um óleo essencial, ele vem lavanda e embaixo ele vem o nome científico, a origem daquela planta, e aí ele sempre tem um selo de registro do ISO, né? Ele sempre vem escrito ou 100% vegetal, ou na maioria das vezes vem 100% vegetal, né? E sempre tem a validade de quando ela foi produzida e até quando ela pode ser consumida. Tá? Sempre em embalagem âmbar, aquele vidrinho marronzinho escuro, que aí você consegue identificar que é um óleo essencial puro. Né? Algumas empresas vendem como óleo essencial, mas só escreve óleo essencial de lavanda. Mas não tem todas as outras características que são fundamentais para você realmente identificar. Você vai explicar isso direitinho pra gente. Dia 14 de setembro, lá na Casa Verde, vai ter uma imersão. 14 de setembro. Eu vou falar sobre 14 óleos que são fundamentais para o dia a dia, né, que você pode estar tratando diversas questões em conjunto com outros tratamentos que você esteja fazendo.
principalmente com a naturopatia, super funciona. Você trabalhar em conjunto com a naturopatia, você trabalhar em conjunto com a aurículo. A gente recebe paciente com dor, né? Com dor e você eu já chego no dentista nervosa. Aí ela tá com aquele cheirinho delicioso. Com você já relaxou. Eu já chego na dentista nervosa. Sabe o que poucas pessoas falam? A aromaterapia também é para bactéria. Sim, a É pra quê? Bactéria. Exatamente. Então, se você tem um ambiente, né, até hospitalar, uma clínica que você está mexendo com ferida, você joga o aromatizador ali e deixa. Exato. Você bota a concentração de Shea Tree Sim, numa cadência Mas maior. você sabe que foi Foi. provado Tem isso um aí, estudo. e também em relação à ozonoterapia. Sim. Tem um vapor que eles fizeram, botaram numa banheira, aí fizeram o suave ali da banheira. Tenho que ver onde está esse artigo. E viram que cresceu um montão ali de bactéria, um montão de bichinho. Aí ligaram a hidrozônio. A hidrozônio não é nem o ozônio medicinal. A hidrozônio. E depois colheram de novo. E não tinha. E não tinha. Inclusive, tem uma reportagem que eu vou botar. Aí vou dar pro Cláudio colocar uma reportagem numa emissora grande falando da superbactéria de uns anos atrás que a ozonoterapia estava eliminando ela. Vamos mais longe. Na França, na época das grandes epidemias, que sucumbiu, os hospitais pulverizavam a melaleuca ou tea tree, né? A melaleuca é o nome científico e tea tree foi o nome que foi dado a ela. Eles pulverizavam melaleuca no hospital inteiro para diminuir a contaminação. Ó, que maravilha. E o cheiro muito melhor. Não, o cheiro é uma delícia. É. O cheiro é uma delícia. Isso aí a gente não pode nem falar muito, né? Mas tem contraindicação essa melaleuca? A melaleuca, ela tem uma contraindicação do excesso de uso. Ah, tá. Usar por um período muito longo. Eu perguntei porque Até você falou água assim demais, de... faz mal, né? porque você falou de pulverizar no hospital, tal. Então, no caso, eles tinham com certeza um limite para isso. Isso. Você faz como se fosse... Era feito como se fosse uma higienização do hospital. Então, para diminuir, isso está em livro. Tem o conteúdo completo de como eles eram utilizados naquela época. A Europa é extremamente adiantada com relação à aromaterapia. E a ozônio também. A França também, né? A França, isso. A água de lá é ozonizada há muito tempo. Na França, Suécia. Na França, na Espanha, acho que na Holanda, se usa a aromaterapia em consultório, em cápsulas. Os médicos recomendam, como se recomenda hoje aqui a homeopatia. Só que E são fabricados aqui no Brasil em cápsulas. não, né? Não, aqui nós temos um grande problema. Um grande problema. A Anvisa reconheceu os óleos essenciais como cosméticos. Aí não entra como terapêutico. Não entra. Os óleos essenciais, eles são reconhecidos pela Anvisa. Tá aí a grande discussão da questão da ingestão, que todos os grandes nomes da aromaterapia no Brasil, com exceção do André Ferraz, que ele tem uma receita publicada de um xarope para consumo, né, para ingestão. Todos os outros grandes nomes, a professora Cristina Pena, o Laszlo, que é o dono da Laszlo Óleos Essenciais, como é que é o nome dela? A Samia Maluf, todos eles não recomendam a ingestão. Mas tem marcas. Mas tem algum projeto para essa mudança? Ainda não, porque isso precisa ser modificado na Anvisa. A Anvisa precisa fazer Tem algum conselho que está indo? Ainda nada. Então lá fora ingerem. Lá fora ingerem de modo medicinal, né? É feita uma combinação, é feito um trabalho em conjunto com os médicos e é feita a ingestão através de cápsulas. Existem aquela outra cápsula em gel, né, para tratamentos de questões femininas, né, ginecológicas. A melaleuca é muito utilizada nesse caso também para questões ginecológicas e existe incrível. óvulos ozonizados também. No absorvente interno para gotejar Existe óvulos ozonizados também. Isso é também, utilizado. também, Isso é muito utilizado na Europa com a aromaterapia.
Aqui Bom, no Brasil eu a gente utilizo, consegue mas dar uma... é aquele. Eu não sabia disso daí, da questão de ser considerado cosmético ele no Brasil. registrado como cosmético. Mas isso, eu ingiro, O né? O registro. óleo ozonizado com Então, óleo por essencial isso de que lavanda e você- com óleo Isso. essencial de hortelã. O que acontece? Eles são... Por isso da importância de você pegar uma embalagem onde vem escrito 100% puro, porque aí você sabe que tem especificamente a planta. Aí é que está a grande orgânico. Aí é que está a grande questão de você não ter essa referência dele ser de uma origem confiável, né? E não é uma essência misturada. Porque quando é feita a extração do óleo essencial, ele é feito em camadas, né? Se você imagina um grande tonel, e aí o processo de cada planta, a primeira camada que é extraída daquele tonel são os óleos essenciais. Dali você vê os hidrolatos, e depois você vê conforme ele vai espremendo e vai sobrando, digamos assim, você vai transferindo para as outras questões até chegar no que hoje nós temos como essência. Dali vai para as indústrias e eles vão colocando todos os outros componentes para poder fixadores, né? Aí sim, esse é cosmético. Aí sim, ele é um cosmético. Só Ah. que eu acho que por uma pura falta de informação mesmo da própria Anvisa, de fazer essa separação do óleo essencial para a essência, porque muita gente faz essa confusão do óleo essencial para a essência. Então é uma questão mesmo de interpretação. Mas se você está utilizando um óleo essencial 100% puro, de uma origem confiável, né, e está sendo orientado por alguém que tem um conhecimento, você pode... Eu acho que também esse negócio aí de confusão da Anvisa não é só com os óleos essenciais, não. Não, infelizmente não. Infelizmente não é, né, Infelizmente não. Andréia? Então, assim, para você trazer isso para dentro da medicina alopata, a primeira modificação precisa ser feita dentro da Anvisa. Isso. A Anvisa no também, a sistema. gente tá com um negócio na Anvisa também. Estou com um processo também lá com a Anvisa, com vários ozonoterapeutas, né? A Em aromaterapia, várias ela áreas, é né? reconhecida pelo SUS desde 2018, saiu na portaria de 2019, Isso. mas todas as recomendações que são feitas para o tratamento com o uso de óleos essenciais, eles são ou diluídos em óleo vegetal, para massagem, ou você pondo num aromatizador, em sprays, em sabonetes, para você poder fazer aquele tratamento. As duas formas mais utilizadas são através das massagens, né, ou corporal ou local, e da inalação. Que quando você faz a inalação, você leva direto aquela informação para o seu sistema límbico. Após as Ou barras de seja, Axis e o facelift também. Eu gosto de dar ao paciente para ele friccionar na mão. Exatamente. Na hora ali, na hora. Então, já a gente está vendo que ela é tão apaixonada, né, pela aromaterapia. Então, a André vai falar mais um pouquinho, porque eu vou começar a falar de ozonoterapia aqui, né? Vamos lá, André. Então, vamos falar da ozonoterapia também, né? Com a harmonização orofacial. Isso. Que eu estava dando aula também, né, em uma das épocas. E aí eu comecei a ver que, por conta do que... Como eu fazia parte da equipe, aí fui aplicada de uma lipoenzima, e essa lipoenzima causou um nico. Nico é uma necrose cavitacional que acontece à distância. E a pessoa nem sempre percebe ali no local, né? Vou ver, né, uma lesão, né, uma necrose ali, né, na pele, não. É algo mais silencioso, e como a gente fala, ele vai à distância. E aí tinha sido aplicada na perna, né, da lipoenzima, e fiz esse nico. E aí eu comecei a discordar com a equipe. Eu falei assim, a gente vai continuar com isso na grade? Né? Falando ainda sobre a lipoenzima e sabendo que causa, né, um problema, que causa uma patologia, né, posterior. Falei, não dá. Ou eu sirvo a Deus ou eu sirvo a mamão. E aí eu comecei a me desgostar dessa questão, né, da harmonização, porque já estava fazendo a terapia neural e aí descobri que a toxina botulínica, né, uma vez ela é ligada à placa motora por uma ligação, que a gente não precisa falar o nome químico, mas que é uma ligação que dificilmente ela vai se desligar. E aí eu comecei a querer outros caminhos para continuar ainda, né, com a harmonização, porque a pessoa chega com dores morais por conta da forma como ela se apresenta, como ela se vê.
E aí foi quando consegui unir, né, a harmonização com o ozônio também, né, com o PRP ozonizado, é o que eu mais gosto de trabalhar, porque se você não gostou do efeito naquela hora, ele vai se desfazer, né, ao longo de alguns dias. E aí fui vendo e, como eu falei, né, paciente grave, né, não é só a ruga, né, que tá falando ali que a pessoa está desconfortável com a ruga, mas ela está desconfortável por conta de algo que está acontecendo, porque algum órgão dela está falando, aquela ruga está falando sobre algum órgão, sobre alguma emoção. E aquilo é importante, eu entendi. E aquilo que você falou que é tão importante, que os dentes são ligados a várias partes do corpo, que é importante. Também. Essa parte aí, fala aí, porque ninguém, eu já falei isso pra você, né? Todo mundo pode fazer harmonização, eu posso fazer, outras pessoas podem fazer, mas dentista é só você que pode mexer no dente dos outros, né? Você sempre fala isso, né? Só dentista que pode. Eu posso permear na área delas, mas elas permearem, né? Não podemos. Então, assim, a importância do dente, a pessoa cuidar do dente, da extração direitinho, que ela comunica com os outros órgãos, não tem isso? Isso. Vocês também sabiam disso? Eu fiquei sabendo disso no dia do último congresso e na semana seguinte eu fui lá e voltei para os meus tratamentos de dentista e fui dar uma geral. Viu? Mas esse é um dentista integrativo ou não? Não, eu primeiro fui porque não tenho nada. Mas eu fiquei com aquilo pulguinha atrás da orelha e fui lá e falei, deixa eu dar uma olhadinha pra ver se tá tudo bem, né? E tava tudo bem? Tá tudo bem. Tá. Então, mas aí falando disso, né, os dentes são órgãos sacrificiais. O que é isso? Eles se sacrificam em relação a algum órgão vital. Se você extrair um dente, você continua vivendo, né? Agora, se extrair os órgãos ímpares, né, se extrair o coração, como é que faz? Não faz. Né? Então, principalmente nos órgãos ímpares, mas os órgãos pares também. Então, um dente se sacrifica em relação a um órgão vital. Os meridianos, como a acupuntura, né, a medicina chinesa já fala pra gente lá há muito tempo. Eu não faço medicina chinesa, mas, como a gente estava falando, eu consigo permear um pouquinho em outras áreas. Então, foi mapeado os dentes mediante os meridianos. E aí tem a comunicação. A comunicação, então, aqueles dentes, digamos, um premolar, né, inferior. Ele está ligado mais fortemente ao órgão estômago. Entendi. Os incisivos estão mais ligados fortemente a rim e bexiga. Aí você tá falando assim, por exemplo, a pessoa tem uma dor de estômago, já tomou não sei quantos remédios, já foi fazer aromaterapia, mas tá com aquela cara, tá com aquele dente naquele coisa. Ou seja, todo paciente tem que ser encaminhado para a odontologia, então. Sim. Todo. Aí não encontra a cura, é encaminhado para a odontologia. E 70% do adoecimento do corpo tem relação com a boca, porque é uma via de mão dupla. Tanto o dente vai se sacrificar em relação ao órgão, quanto se você não tratar dele, ele começa a jogar informação para piorar. Então, você vai tirar uma dúvida. Ela falou assim, dos meridianos com relação a rim e bexiga. O rim é responsável por desenvolver medo quando ele está em desequilíbrio. Se eu tenho uma boca em desequilíbrio, o rim ele começa a entrar em desequilíbrio. Então, eu, por exemplo, já até encaminhei paciente para a doutora Andréia, por quê? Era um paciente que eu vi desequilíbrio. Eu falei, não, isso aqui não é bioquímico. Isso tem a ver com a boca. Aí eu encaminhei. Eu falei, olha, daqui eu paro. Depois que você fizer o tratamento, você volta. Por quê? Porque está interligado. Eu não consigo terminar de mexer aqui se eu tenho um processo errado aqui. Porque ele vai mexer na emoção. Então, tem ligações com o pulmão, tristeza, aí desenvolve... Os molares inferiores e os pré-superiores. Aí desenvolve depressão. Aí rim, ele vai desenvolver problemas de medo, síndrome do pânico. Mas aí a gente também tem que falar aqui que não é só isso, né? Não, é um conjunto. 7 causas de adoecimento. Tem várias causas de... Ana, você sabe que apesar de não fazer parte não, porque quem tá vendo acha assim, não quer dizer que se eu cuidar do meu dente, eu nunca mais vou ter doença. Não, tem que cuidar das 7. A Andréia começou a falar sobre os meridianos e eu me lembrei de uma coisa bem interessante. Na aurícula, sempre que você monta um protocolo de auriculoterapia, você pega o meridiano, aquele órgão
onde passa aquela questão que você vai tratar. Né? Ela falou do rim, falou do fígado. Então, sempre que você fala, eu tenho uma dor no meu cotovelo, então eu vou pegar também o meridiano, aquele órgão referente, reflexo, e vou fazer a aurícula naquela pessoa também, além do ponto local. Olha que interessante. O corpo inteiro conversa. Os microsistemas, né? Microsistemas, exatamente. A boca é um desses microsistemas. A boca é um microsistema. É muito com interessante. O ozônio a gente consegue também aplicar na boca, aplicar no dente. Lembra, eu falei, vai fazer sinalização molecular, vai avisar lá o mais ínfimo do corpo para poder tratar também. Muito legal dos bichinhos, né? Nem vamos entrar nesse mérito dos bichinhos, porque entra muito nessa vertente. E é isso. O corpo é quem permite que os bichinhos venham se alojar, ou eles que se alojam e causam problemas. Então, já que a gente está falando de inflamatório, então como estamos falando de inflamatório, para a Ayla aqui, vou perguntar se o processo inflamatório, que é a forma diferente que você colocou aqui, como é abordado isso, essa forma inflamatória na naturopatia? Isso. Então, quando na medicina convencional, no caso, né? A medicina convencional diferente da medicina convencional. Isso. Uma coisa é a medicina, outra coisa é a naturopatia. Isso. A naturopatia, ela vai olhar para a pessoa como um ser único, como uma impressão digital. Então, eu tenho que entender por que aquela inflamação começou e aonde ela vai terminar. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo. Chega uma pessoa no consultório que acabou de enterrar um pai, uma mãe, um marido ou um filho. Ela vai ter processo inflamatório. Divórcio é outra coisa que causa. Isso dentro da limitação emocional. Mas a gente vai para a limitação alimentar. Né? Toxinas, metais, o tipo de alimentação que aquele indivíduo está sendo inserido. Então não adianta você olhar, eu estou com dor no ombro, tá? Anti-inflamatório. Por que essa dor no ombro existe? Ela está irradiando para outra ponta? O que você está comendo para isso? Como que você está lidando com esse processo? Então é um olhar holístico. E também ver, por isso é a anamnese, ver se ela teve alguma doença. Sim. A chikungunya, a covid, isso tudo desenvolve exatamente. Inflamatórias. Então, quando a naturopatia ela entra nessa vertente, ela vai observar cada polo nesse processo. A minha avaliação, por exemplo, ela não dura menos do que 1 hora. Por quê? São várias perguntas. As pessoas ficam até um pouco incomodadas, mas se você não entende o ser, como que você vai chegar a um denominador ali com aquela pessoa? Não tem como. Né? E aí sim eu vou ver o que precisa. Qual é o fitoterápico? Aí você botou aqui quais práticas são indicadas potencialmente na modulação da inflamação. Quais são essas práticas que você usa no Primeiro caso? ponto, dietoterapia. A dietoterapia. Tá? Porque tem que modular a alimentação. E tem que entrar a família toda, né, gente? De preferência. Tem que entrar a família toda. Eu falo assim, diz que fulano tá dodói, que tá precisando da ajuda de vocês, senão não vai conseguir sair. E você sabe que eu não gosto da palavra dieta? Porque dieta ela acaba. impacta. Não, a dieta acaba. Relação com o alimento. A dieta acaba, tem que ser uma reeducação alimentar. Exato, é a relação que você tem com o alimento. E começando dos temperos, porque nos temperos você tem uma farmacinha. Você tem o orégano, você tem o alho, a cebola, o pimentão vermelho, cada um tem uma função. Isso. E unido eles ganham força. Então você tem que começar inicialmente pelos seus temperos e o que você coloca no entorno daquele tempero. Outra coisa que poucos levam em consideração, o amor que você coloca quando você está cozinhando. A gente sabe. Independente da religião, você falar coisas boas ali. Ou uma música que está tocando. Por isso que às vezes as pessoas vão almoçar, jantar em restaurante e volta empanzinado, pesado. A gente não sabe a energia que está sendo praticada naquele local. Se o cozinheiro acabou de brigar com a esposa, entendeu? Então, quanto mais você consegue fazer alimento em casa, melhor é a resposta. Não vou dizer que sempre, né? De vez em quando sair faz bem até para poder fazer a socialização, mas a maior prática ela tem que ser na sua cozinha. A sua cozinha tem que ser aconchegante, ela tem que ser abraçadora. Por quê? Porque ali começa o processo de desinflamação. Quando você faz um arroz com carinho, colocando um alho, colocando um brócolis, colocando uma cenoura,
E o Aura alimento pronobis. e o alimento é da seguinte maneira: se Deus botou aqui, é porque tem alguma função. Quando a gente come bem, come certo. A gente dorme melhor, faz atividade melhor, estuda Tudo melhor. é melhor, né? tudo é melhor. Então, quando entro nessa questão, né, entro os fitoterápicos também, uma cúrcuma, por exemplo, uma botsuela serrata, o própolis. Gente, própolis verde, o própolis vermelho. Mas pra né? cozinhar? Não, você toma antes. Ah, tá. Você toma antes Não, do alimento. Mas vai entrar como, Ele entra, como tempero? ele também entra na minha dietoterapia, porque ele entra como uma inserção, porque ele é um alimento. Ele não pode ser cozinhado, mas ele entra como um alimento no pré. Um shotzinho de manhã, né, com própolis, limão, uma aguinha, é um alimento. Ele é o de jejum, se não tiver nenhuma medicação que proíba. Aí Tá? tem que ver, Tem por isso isso a anamnese. também. Ninguém vai se automedicar Não. aqui, porque é medicação. Fitoterapia é uma medicação. O fato de ser natural não quer dizer que ele não tenha contraindicação. Nós tivemos quem lá no Água congresso demais. maravilhoso? Da planta. Quem tivemos lá no congresso? O Misael, que falou sobre fitoterapia, gente. Vai ser Sobre outro. chás, né? Isso. É bom demais. Ele faz um trabalho bonito na prefeitura, o Misael. A gente vai deixar o link de todos os palestrantes do quarto congresso, que eles vão estar presentes, se Deus quiser, no quinto, né? Todo mundo aqui. E ele deu uma aula maravilhosa, deixou um monte de link pra gente lá no nosso grupo, né? Eu amei a aula dele, porque eu adoro fitoterapia. E como você está falando, existe contraindicações também. Como existe? Existe contraindicação, então tem que saber, né? O interessante, Ana, é que a contraindicação... E também o horário de tomar. A pessoa adora tomar chá verde à noite. Não pode, cheio de cafeína, né? Não consegue. Vamos tomar de manhã. É a mesma coisa a cúrcuma. A cúrcuma ela tem que ser tomada até meio-dia, porque ela trabalha com a energia do sol. Então nós temos que fazer essa ligação. Tá? É a mesma, a melatonina, por exemplo, ela não é um fitoterápico, mas ela é um hormônio, ela precisa ser tomada após as 20 horas. Por quê? Porque o corpo ele tem o ciclo circadiano. Cada órgão ele tem um horário. Eu tenho um horário do fígado de restabelecimento entre 3 e 5 da manhã. Tanto é que na maioria dos casos, quando você está passando mal de madrugada, que você coloca tudo para fora, é entre esse horário, de 3 às 5 da manhã. Por quê? Porque ele precisa se recompor. Não está satisfeito com aquele alimento, ou com o que foi colocado para dentro, ele vai colocar para fora. Naquele horário, porque é o horário dele. Então, cada órgão tem um horário. Então, o fitoterápico ele também tem um horário. A mesma coisa o alimento. Ele tem que ter um horário certinho. Quando você passa a respeitar o corpo, passa a respeitar o seu ciclo circadiano, aquele alimento ele entra como não só bioquímico, ele é biofísico, ele é energia. Né? E nós somos feitos também de biofísica. Né? Nós somos mais elétricos do que químicos. Então, quando você faz essa modulação dentro do tempo certo, o corpo só faz uma coisa. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu costumo falar com meus pacientes assim, porque às vezes as pessoas ficam... É muita informação, né? Então, assim... Você não sabe se aquele fitoterápico você pode tomar ou não, se você pode tomar de dia, se você pode tomar de noite. O importante é o excesso. Sim. Então, assim, não devemos, todo mundo está aqui de acordo, que não devemos tomar um chá verde, por exemplo, à noite. Que é rico em cafeína, não é legal, a gente já sabe disso. Então, uma pessoa que já tem esse costume vai falar assim, nunca mais pode tomar chá verde. Não. Vamos fazer o seguinte... Toma dia sim, dia não. Tenta tomar um horário mais cedo, né? Ou seja, qualquer pessoa que tem o costume de tomar um chá sempre certo. Eu adoro tomar um chá de hibisco. Eu adoro tomar um chá de hibisco. Eu adoro. Mas eu acho que não pode tomar todos os dias. E nem o O. Hã? Tipo O. Tipo sanguíneo. Tipo sanguíneo O, não pode? Eu sou A positivo, então à pode. vontade. Ainda tem questão de tem questão dieta do tipo sanguíneo, né? Dieta do tipo sanguíneo. Me explica. Fiquei agora cada tipo. O teu é qual? O teu eu sou AB. AB. AB é a junção, né? Os dois processos. O receptor universal. Tem alimentos, por exemplo, o O. Você não pode... Farinha de trigo não é bom para ninguém. Entenda. Sim, tá? sim. Entenda. Mas pro O é extremamente inflamatório. Olha, ele inflama muito mais do que um A for comer uma farinha de trigo. Então, existem os alimentos. E o café? Para quem é O?
Porque eu já vi falar sobre isso. Porque meu filho é O positivo. O café... A gente fazendo consulta aqui entre a gente. Tem uma ouvinte ali. Olha uma ouvinte ali tomando conta. Eu ainda tenho uma consulta com ela aqui. O café, ele não é o problema, apesar de ter muitas vertentes contrárias. O tipo de café é o problema. Se você toma um café como um chá, sem açúcar, sem adoçante, você tem um alimento sem caloria. Ele é nulo de caloria, mas ele é um termogênico e ele aumenta a tiamina, ou seja, para acordar, né, a gente aumenta a tiamina, ele estabiliza você num horário de sono, ou então você pode estabilizar. Agora, o tipo sanguíneo para o café, dependendo do horário, ele não entra em intervenção. Então, é o tipo extra forte, não é café. Não, eu sei. A gente, nós com essa informação lá em casa, no a gente. Congresso. Nós lá em casa, o meu marido até compra o café já moído, mas eu não gosto, a gente compra o café inteiro. E a gente moe o grão e aquele que é. Foi a primeira coisa que ela disse no Congresso que eu comecei, meu Deus. Isso, nas feiras orgânicas. Falei, meu Deus. Olha, eu tive a gente aula, já saindo do pronto. Sobre isso, né, com o paciente de manhã. Por que é que a fruta, né, o café, não vicia como ele, né, torrado? Porque ali tá torrado com um monte de coisas que viciam. Não, então, é o contrário. E também modifica, né? E também a torrada, tudo que é muito torrado é cancerígeno, a gente sabe disso. Não é o muito torrado, é o fungo que tem nele. Por que ele chegou a ser muito torrado? Porque ele estava com bastante fungo lá na torrefação. Então, eles precisam torrar mais para poder, teoricamente, esconder o fungo. Só que aqui, ó, o intestino, ele cata. Ele vai catar aquele processo fúngico. No caso, a toxina, que exatamente. É aquele fungo. Matou o fungo, mas a toxina tá lá. A toxina ficou em tudo a aquilo que foi misturado. Por isso que a gente mas o meu filho adora café, gente. De manhã cedo, né? Adora, não. Ele é dependência, né? É a história. Tirou... Quando tem dor de cabeça. Mas ele não toma com açúcar. Ele é magricelo, já viu? Ele todo cortão. Tudo bem. Não toma com açúcar. Eu só tomo café de manhã cedo, só. Acabou. Tem algumas patologias que não podem utilizar o café. Você fala só, eu falo também. Ainda foi todo dia, 365 dias. É dia demais. Sabe o que eu ia te perguntar sobre a extração do dente? Porque é uma, assim... Em relação aos lá de trás, os sisos, que às vezes é necessário tirar porque os meus filhos tiveram que tirar. Porque ele tinha a boca muito pequena, sou mais velho, né? E estava furando a coisa dele. Então mexe em que órgão esse siso? Então, passa em sistema nervoso central, meridiano dali. Olha isso. Ombro, cotovelo, coração, né, joelho. Em algumas vértebras da coluna, mas o que a gente vê mais é isso. Mas não em órgão, assim? Sim, coração. O coração. O coração é sistema nervoso central. Olha o impacto disso. E aí tem vertente, né? Tem escolas, como a gente estava falando, né? A gente tem um pouquinho de cada raça aqui no Brasil. Então, normalmente é incompatível o tamanho da mandíbula ou a maxila com o posicionamento, né? Os dentes, às vezes, puxou de um lado e a arcada puxou do outro. E não vai caber. Não tem espaço. Né? Ok, esse é o que não tem espaço, né? Por uma questão anatômica. E o que tem espaço e que o siso vive incomodando, que não consegue erupcionar. Né? Aí a gente vai ver também aquilo, do 0 ao 7, como é que foi o uterino. Também, a gente tem que saber a história da pessoa, porque ele tem espaço, por que danado não nasceu, né, na vertical? Ele veio nascendo inclinado, ele veio na horizontal. Por quê? Aí entra a psicóloga, né? Aí entra a psicologia. Isso, neuropsicodontologia, que se chama. Eles conseguem perceber isso, se a cárie está do lado da bochecha, do lado da língua, em cima onde tem tudo tem um porquê. Tem um porquê, consegue ler. Que tava com aquela... Era assim mesmo, a raiz do siso do menino. Era assim, ó. Era assim. Isso. As questões familiares, né? Interferem. Principalmente isso, dos 0 aos 7. Depois a gente vai repetindo o padrão. Né? Mas o que aconteceu durante essa gestação?
Não vou falar que não, vou dar um testemunho. Eu só digo o seguinte... Quem não temos? Eu digo o seguinte... Quem não tem, levante aí. É uma coisa de mãe que eu vou falar. Se a pessoa fala... Eu não sei se vocês têm filhos. Eu não tenho. Ninguém... Também não. Então, eu tenho três meninos maravilhosos. Se alguém falasse pra mim que eu eduquei os 3 iguais, não eduquei. Nunca. Por quê? Eu tinha um tempo na época, eu tinha uma experiência na época... Maturidade? Uma maturidade na época, e cada um tem sua personalidade. Sim. Então, o que eu errei com o Vinícius, que foi o mais velho, não errei com o Vitor e não errei com o Eduardo. E aí eu tô me ligando com os dentes. Porque a raiz do Vinícius era toda assim. O Vitor teve que tirar também o siso. Mas só que a raiz dele era retinha. Todas elas. Ela já era retinha. Mas teve que tirar no centro cirúrgico, porque estava muito próximo do nervo. E o Eduardo, então, acho que nem vai precisar tirar. Ou seja, então eu acertei, preciso testar. Então eu acertei, né? É preciso testar. Mesmo tendo mesmo tendo 3, parece que não são da mesma família, porque cada um tem uma personalidade, um estilo, cada um formato precisa de passar ser, uma forma coisa de pensar. E a gente não tem como educar igual. Não tem como educar igual. E épocas também. Eu acho que também você tem aquela questão nem se fossem gêmeos, né? Nem os gêmeos. Porque cada um tem uma personalidade. Exatamente. As gerações vão mudando. No horário. O horário conta muito também. Aí você vai passeando nesses meios. E aí quando você tira o siso, ou quando você não tira o siso, tem determinadas reações, determinadas modificações no corpo e na psique da pessoa. E depois que extrai, é preciso cuidar da cicatriz. Nenhum local no Brasil, aí eu tô falando da minha profissão também, né? Dentista não aprende isso e médico muito menos. Gente, a gente não aprende muita coisa na faculdade. Sobre cuidar da cicatriz. Interpretação de exames laboratoriais. Nnós todos tínhamos que aprender. Na nutrição tem. Então eu não posso tirar. Mas você sabia que tem um projeto de lei na nutrição no Congresso, que os planos de saúde vão ter que aceitar o pedido de nutricionista. Eu acho que depois que passar por imagem. Olha, que legal. Para imagem também. Hoje, alguns já são aceitos, mas a imagem... Principalmente esteatose hepática, gente. Precisa de uma ultrassonografia. Quando eu pego o paciente que está com o hepatograma alterado, eu encaminho para o médico para pedir uma ultrassom para a gente poder ver o que está acontecendo com aquele fígado. Agora eu vou encaminhar também para dentista. Que aí, continuando aqui com a Ayla, ela fala assim, qual o papel os nutrientes chaves. Você já falou sobre os nutrientes chaves, né, para combater a infecção? Sim, alimentação, alguns nutracêuticos. Os nutracêuticos. Agora, nutrientes, vamos lá, antioxidante. A gente não pode falar em combate à inflamação sem falar do antioxidante. Por quê? Você precisa desintoxicar, desinflamar para que o corpo comece a entrar em homeostase, né? Pensa comigo assim. E depois regenerar, né? Porque a gente fica só limpando. Não, só sustenta, né? Você tem um aquário sujo, um aquário limpo. Um dia esse sujo foi o limpo. Só que nós precisamos voltar para esse aquário limpo. O que faz? Então, primeiro faz todo aquele mapeamento, faz as retiradas. Desparasitação, com certeza. E durante o tempo, antioxidante. Tá? Vitamina C, vitamina E, biotina, é muito interessante para trabalhar. Não, eu não estou falando de suplemento, estou falando de alimento. Você tem que colocar um limão, um mamão, porque são as cores, tá? Eu gosto muito de um suco, que é o suco de clorofila, inclusive eu aprendi isso na Fiocruz, tá? Num projeto chamado Terapia, que é fantástico. Eles têm isso lá na Avenida Brasil? Isso, ali. Gente, a gente podia combinar ir de lá. É maravilhoso. Maravilhoso. Eu vou. E esse suco, ele foi inserido pela médica na ocasião que ela tinha 3 meses de vida. Então ela foi buscar o conceito ancestral dela, indígena, que fazia esse suco na tribo, que era um dos ancestrais dela. E ela falou assim, já tenho 3 meses de vida, vou tentar. E ela está aí hoje com o Instituto Terapia, né, que entra o sumo. O que ela tinha? Câncer.
entra o sumo. Que é polêmico, mas aqui a gente não tá na live, a gente pode falar. Ela tava com câncer. Não tô dizendo que todo mundo que tem essa doença que vai tomar, que vai se curar. Mas a gente sabe que existe sim coisas muito além de medicação que pode nos ajudar. Uma delas é a simples água alcalina. Exatamente. Então, esse suco, ele é um verdadeiro antioxidante. Ele é verde, docinho, por conta da maçã, né? E ele precisa ser tomado até às 10 horas da manhã. Por quê? Por conta do cortisol? Não, Receita, por causa por do horário do fígado. Do fígado? Maçã, Meridiana tem os horários. Gala, corta ela bem cortadinha. Qual o nome? Suco de clorofila, Red ou Gala. A maçã. Você bota isso maçã. Eu vou colocar pra vocês Vou tomar depois. nota. Ela vai botar no... Eu coloco no finalzinho a receita. E é um suco que ele Vou levanta... fazer amanhã, gente. Vou esperar editar nada. Eu, hein? Maçã. Ele leva maçã, chicória, Chicória. hortelã, couve, pepino. E o pepino vai Pepino é aquele japonês, é melhor, né? É, o grandão. Porque o pepino ele vai usar Porque o como ele outro vai que ser usado tem aquela como semente socador. muito dura. Não. É o pepino japonês. Ele vai ser usado como socador. Porque você bota a maçã, não entra água. Então você usa o pepino para ajudar o liquidificador a Pra maciar. pilar. Aí faz a papa, No mix. coa, aí vem o sumo da maçã. Uau. Aí você volta de novo no liquidificador, aí coloca os verdes, bate, coa novamente no coador bem fininho. Ah, mas por que tem que coar? Vai jogar a fibra fora? Porque eu não quero a fibra. Eu quero a clorofila. A fibra. É ela que faz a limpeza. Então, todas as minhas terapias, elas iniciam com suco de clorofila. Mas ela não tá falando, gente, pra vocês ficarem tomando só suco, Não, gente, é um por conta da composto. frutose. A gente tá falando específico Não. desse suco da clorofila, É um tá, composto. gente? O diabético, por exemplo, eu já não faço Não esse Tá Esse vendo? Ó, só, o suco. diabético, por exemplo, já é outra terapêutica. Já vou guardar a né? minha aqui, ó, que eu vou fazer amanhã. Isso. Japonês, Japonês. isso aí, pepino É. japonês. Então, cada pessoa é uma terapêutica. É a Porém, única. ele, por exemplo, o diabético já entra o própolis No lugar da maçã? no lugar da maçã. Aí Sim. vem aquela célebre pergunta: ah, mas eu não bebo. Eu falei, mas o xarope é feito de quê? De álcool. E a extração, ela precisa ser feita em cima do álcool, assim como a tintura mãe é feita em cima do álcool. Para você álcool. extrair, né, você tem que ter o álcool. Qual é a diferença da tintura mãe e aquela tintura normal? Porque eu sei que a tintura mãe, eu tenho uma desparasitação, que geralmente eu passo para os meus pacientes que têm esteatose hepática. Faço aquele 15 dias. Se estiver errado, você me corrige, né? Porque você é naturopata, você está acabando disso. Aí eu passo 15 dias de similarina para dar aquela amenizada no fígado, aquele o que o fígado adora, similarina, e depois a desparasitação com a tintura mãe. Sim. E aí teve um laboratório que falou que ele não trabalhava com tintura mãe, que era só aquela outra tintura. Qual tintura? Ele falou que era uma outra tintura, uma comum. Tintura sem ser mãe. que ele deve Sem ter ser a falado. mãe. Ele falou lá o nome, até esqueci. Eu falei que não. Claro que não. Então, Você tem que ser a precisa- tintura mãe. Tem que ser tintura mãe. Por quê? Você coloca a proporção de 1 para 10, tá? Um vidro de 1 litro para 100 miligramas de ervas. Aquele álcool, ele não vai virar, não é mais álcool. Ele vai retirar da erva o composto que ela precisa. Então, aquele líquido ali, ele é uma medicação. Então, se você for fazer uma extração aquosa, por exemplo, em cima de água, você tem o princípio ativo menor. E quando a gente fala de desparasitação, você acha que o bichinho ele é bobo? Não. O bichinho ele precisa de alguma coisa forte. A gente não sabe o tamanho da tênia. A gente não sabe a colonização da giardia. Então você tem que colocar uma coisinha mais forte que eles ficam, né, todos agoniados e vão sair mortos. Ou você quer que ele saia vivo, causando algum risco intestinal, podendo ter até uma hemorragia em casos de criança. Não é tintura mãe. Tem que ser a tintura Tem mãe. que ser a tintura mãe. E as ervas utilizadas, mastruz, uma erva de São João, uma erva de Santa Maria, cravo, hortelã, artemisia, é um conjunto, né? A nogueira negra, é um conjunto de ervas que, dependendo do tipo de parasita, você vai ter essa composição, né? Porque cada bichinho pega uma erva, tá? Não adianta você achar que o mastruz mata tudo, porque não mata. Cada um tem uma similaridade.
Tanto é que a gente tem uma colônia muito grande. A gente tem que matar e logo na sequência repovoar. Você faz o repovoamento, coloca o probiótico. Eu não curto probiótico. Tá, kombucha, kefir, entendeu? Depende muito. É difícil de encontrar o kefir, né, Tem que fazer. gente? Kefir, e ele não é fácil de fazer. Tá? Pra não Ele contaminar. morre, Ele é bem delicado. Já tentou fazer o kefir? Já porque, assim, desde criança, meu avô, ele dava kefir para a família inteira. Ele ia multiplicando e ia dando. Passando. E você sabe fazer? Você me ensina? Não, o início eu não fiz ainda. Eu faço você tem que ter a colônia inicial. Alguém precisa te doar ou você comprar a colônia inicial. Muitos anos a minha mãe fazia em casa. Ela ganhou muito, de alguém muito. E olha, durante ficava muito nutrindo. tempo. Isso. Então que a gente nutre com leite? Fazendo a colônia. Só com que água nutrir com leite, e com leite. Mas tem que ser com leite? Ou com água. Depende da colônia. Tá? Tem colônia que pega água e tem colônia que só pega leite. Então tá, vamos continuar aqui. Nossa, gente, deixa eu falar sobre isso daí, que a gente tava falando sobre alimentação. Quando vier os outros palestrantes, gente. Olha, gente. Olha, isso aí é só um gostinho degustação uma hoje. degustação das outras podcasts, das lives que vão voltar. E também, porque aí cada um fica nas suas casinhas, né? E o congresso do ano que vem, gente, já marque na agenda de vocês, tá? Agosto, vai ser sempre agosto. E sempre no Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ. É um salão lindo, maravilhoso. A UFRJ é uma instituição pública que incentiva o ensino e a pesquisa. Então a gente se reúne lá para a gente divulgar o que todo mundo leva a comprovação científica nas suas apresentações. Então todo mundo tem informação, entra lá no Google Acadêmico, lá tem diversas comprovações científicas. Então não perca, marca na sua agenda, só não está fechado o dia, mas agosto de 2026 vai ser o 5º congresso com esses palestrantes maravilhosos e vão ter outros palestrantes maravilhosos. Fala aí, André, enquanto eu vejo mais perguntas aqui para... Então, a gente falando da alimentação, todo dia a gente tem um aprendizado. E o meu grande aprendizado de hoje foi o seguinte... Deus colocou na face da terra tudo que a gente precisa, né? Então, quando a pessoa pergunta, como é que eu vou ficar sem pão? E aí a gente fala para ela, imagina que você está numa floresta. Deus colocou na floresta tudo que é necessário para você sobreviver. Né? Então, se tem alguma coisa que você vai inventar para comer e que não tem na floresta... Não vá. Não vá. E aí, falando disso até, né? Aquele assim, ó, já viu alface na floresta? Eu fiquei assim, eu falei, gente, alface na floresta? Não tem. Nessas verduras alface não todas. Não é uma verdura digerível. Até ela o quê? não é digestível, a alface. A nossa Existem intestino... algumas vertentes com relação ao alface não ser benéfica. Tanto é que nenhum bicho come. Essa quantidade de verduras que a gente foi ensinado a comer, existem outras, não é para digerir essa celulose sabe o que toda. Acontece? O nosso estômago ele tem um pH de 1,5. Esse pH de 1,5 ele foi vindo ao longo do tempo sendo adaptado, mas inicialmente é carnívoro. A nossa dieta original deveria ser carnívora. Então, na floresta a gente consegue caçar, né? Porque caçava, né? E era cru. Mas tudo bem, não tinha os bichinhos que a gente tem hoje. Mas comia-se depois que inventou o fogo, que foi cozinhar a carne, né? Mas não tinha hormônio, nada. A gente tá falando de carne congelada, não, tá, gente? É uma série de situações. Mas o nosso estômago ainda hoje é preparado para dieta carnívora. Então, quando você coloca um carboidrato, né, ele vai sentir as sementes mais ainda. Só que aí vai depender muito da região. Vai depender muito da cultura, vai depender muito de como você vai administrar esse processo, entende? Eu, por exemplo, hoje faço uma dieta carnívora, porque por conta de vários problemas pessoais, eu engordei 20 quilos e não estava conseguindo perder peso. Aí eu e meu marido resolvemos, agora a gente vai fazer dieta carnívora. Meu marido já perdeu 10 e já perdi 4.
Ele é homem, mais novo, Eliminou. é mais rápido. Mas Eliminou. já que a gente está falando de exames laboratoriais, tal, a gente uma cuida da outra. Uhum. Porque fora dos bastidores, gente, uma cuida da outra aqui. Sem eu sei dúvida. disso. A gente E quando tá- eu faço live, então, com vocês, eu costumo dizer que eu faço uma consulta, né? Então, eu vou te perguntar, você já fez seus exames laboratoriais? Já veio o TG, o hepatograma? Já viu como TSH, o anti-TPO? T3, T4, eu dei uma aula sobre hipotiroidismo, tá? E tem o Porque o pessoal hipotiroidismo faz subclínico, que Que- não aparece nos exames. Não, e na verdade, como eu gosto muito desse negócio de exames laboratoriais, eu costumo dizer que não existe subclínico. O hipotiroidismo existe aquele subclínico, né? Mas o que geralmente é passado? O TSH e o T4. Certo? Uhum. Só que você precisa dosar suas vitaminas e seus. Por quê? Sim. A tireoide é ferro dependente, selênio dependente, manganês E dependente, quem disse que eu não vitamina suplemento? A, entendeu? A ortomolecular tá aí pra isso. Para suplementação. Entendeu? E uma suplementação, nanossuplementação, né? exatamente. Porque se Então, for uma é macro, É nano. suplementação também, É. É o microelemento. A gente aprende, né? Usando terapia, e vamos suplementar? Vamos. Aí agora Vamos. tem que aprender que aí vamos nanossuplementar, Nanossuplementar. porque senão... Não, mas assim, ou seja, você tem que ver como que tá o T3, se Tá, tá aí havendo a vamos lá. conversão por conta dos metais Dentro pesados. da medicina integrativa, a gente aprende o seguinte: dentro da régua de laboratório, nós temos o ideal, o normal e a doença. A integrativa trabalha com ideal, que não é o normal. O normal é o que já começa a ir para a patologia. Eu pego antes de acontecer a patologia. Então, se tem um hepato, se tem um eosinófilo, se tem um colesterol que está um pouquinho fora do contexto, quando você acerta a alimentação, por exemplo, retira, né, boa parte do carboidrato, esses números começam a ficar até um pouco mais baixos. Ou seja, 0 de patologia. Entende a diferença? Agora, quando entra do normal para a doença, é outro esquadro, é outra terapêutica, entendeu? É onde entra a patologia, tá? Dentro de naturopatia, prevenção. Eu não quero a doença instalada, eu quero a saúde. Então, eu não vou esperar a doença instalar, eu vou antes, entendeu? Não vai esperar a imunidade baixar. Não, eu tenho que trabalhar com a desinflamação e a imunidade ao mesmo tempo, porque o corpo ele tem uma capacidade natural de organizar o processo, de equilibrar. Agora, eu estrago ele com o que eu insiro para dentro, ou comendo emoção, ou comendo o alimento. Emoção é uma coisa difícil, né, gente? Todo Nem mundo fala. algumas Mas o pessoas- outro é muito mutável. A gente consegue muito mais, né, a questão da alimentação, até do que a questão da emoção. É verdade. Não é? A emoção é uma coisa assim. A meditação é super importante Muito, para a emoção, muito, né? Trabalho de respiração, mas o que é mais meditação, palpável- aterramento. eles Mas o que é precisam mais acontecer. palpável é isso, é essa parte da nutrição. Da nutrição. A parte da alimentação. Esse daí, qualquer um que não tenha um conhecimento grande vai conseguir fazer. E alimentação, quando você faz um alimento com uma música adequada, Sim. falando coisas boas, sem estar brigando, né? E eu Ele falo entra com com meus energia. meninos desde grande, eles estão, Desde o pequeno. caçula, desde pequeno. Não, agora grande, o caçula tem 18. Eu falo assim, e reza pela comida aí, ó. Agradece a Papai do gratidão Céu, é muito Papai do importante. Céu pela comida. Outra Isso. cultura ancestral. Agenda de. Fala aí pra mim, ó. Isso aqui, ó, caso marcante, mas fala assim rapidamente que a gente já tá, né, ultrapassando. Já. Falta 10 minutos. Então vocês vão. Eu vou falar rapidamente Rapidamente. sobre um caso que eu gosto muito de comentar, comentei sobre ele no congresso, de uma ex-paciente e hoje colega, que começou tratando comigo uma questão de bipolaridade com óleos essenciais. E ela melhorou muito, ela tinha casos que ela virou para mim e falou assim, foi na época da pandemia, eu passei para ela um óleo essencial e ela passava aqui. Eu sempre recomendo passar aqui e aqui. Eu falei, mas por que você tá passando aqui? Ela, é para chegar mais perto do nariz. E para eu não fazer nenhuma besteira na rua. E ela fazia assim. Nossa. E ela ficou tão animada com os resultados que um tempo depois ela foi minha aluna de curso de aromaterapia e hoje trabalha com terapia, está fazendo massagem, está trabalhando com óleos essenciais e está fazendo cromoterapia e para mim isso é um dos melhores resultados. Ela saiu
de um caso... De quê? De caso de quê? Aroma de bipolaridade. Bipolaridade. Com diagnóstico. Com diagnóstico de bipolaridade, ela queria um tratamento alternativo, ela queria algo mais para não ficar tão dependente da medicação. E a gente começou fazendo... Eu também fiz algumas sessões de programação neurolinguística com ela, que é a PNL. E durante bastante tempo nós usamos aromaterapia. E isso, para mim, é uma grande alegria, né? Maravilhoso. Uma grande alegria você ter uma ex-cliente e agora colega. Olha que legal. Maravilha. E a gente super troca, né? E a gente tem um paciente em comum. Que quando ele tá no Rio, eu cuido dele. Quando ele tá em Rio das Ostras, ela cuida dele. E isso é muito legal. Isso é muito bacana. No próximo dia 14 de setembro, lá na Casa Verde, que é a Casa Verde Espaço Zen, é um lugar que eu adoro, onde eu dou as minhas aulas, e a gente tem uma... Você conhece a Casa Verde, da Rosângela e da Rosimari? E a gente tem um projeto muito legal, que é trazer as terapias para que as pessoas possam se remunerar, né? Que elas tenham possibilidade de sair dos cursos já podendo trabalhar, já podendo, principalmente para as mulheres, né, ali da região de Nilópolis, Nova Iguaçu, que passam por uma questão de renda muito mais difícil, ela já sai do curso podendo trabalhar, podendo produzir, podendo fazer alguma coisa que gere renda para ela. E isso é muito legal. Então, gente, olha, como a gente já está sabendo, já está faltando... A Casa Verde de Nilópolis. Deixa eu falar de um caso. Ele falou que só tinha 10 minutos. 3 minutinhos. Um caso que eu vou publicar, ele não vai demorar muito tempo, só estou esperando só a liberação. Vou publicar. Câncer de parótida. O médico mandou para casa, né? A gente já sabe as condições. Ela chegou para mim, esquizofrênica. Começamos a fazer o tratamento. O INCA já liberou, não tem mais câncer. Mandou voltar para o UERJ, né, só para um acompanhamento e fazer o processo da desinflamação. Em outubro, eu falei, até outubro a gente já resolveu esse processo todo, mas o INCA já liberou, né, já descartou possibilidade de tumoração, e eu vou publicar esse caso e não vai demorar muito tempo. Não, isso aí eu falo direto, a gente tem o paciente oncológico, né, é multifatorial, né, emoção e alimentação. Aí o paciente foi diagnosticado com câncer e deixa eu comer o que quiser. Não, gente, tem que ter uma alimentação saudável, né? A aromaterapia ajuda muito nos casos de câncer também, e existem muitos artigos. Então, como a gente está falando, de práticas integrativas que uma ajuda a outra. Isso. Por exemplo, a ozonoterapia, por exemplo, o Conselho Federal de Enfermagem teve 2 regulamentações. A primeira foi em 2018, dizendo que o enfermeiro poderia cuidar de pacientes com feridas e pacientes oncológicos. Por quê? Porque aumenta a imunidade, diminui os oxidantes, aumenta os antioxidantes, modula o sistema imunológico, que o paciente é imunodeprimido, o paciente oncológico. E você também tem que interpretar os exames laboratoriais para poder nutrir aquele paciente também. E que agora, mais? Se fossem exames laboratoriais salivares, não ia achar o subclínico. É porque até a soro converter demora. Então, ou seja, mas os laboratórios aqui do Brasil têm essa grande dificuldade. Às vezes até em plano de saúde não cobre. E às vezes é até mais barato. Às vezes não tem. E às vezes é até mais barato. Não tem cobertura. Não tem. É mais barato. Parece que não é interessante para eles, né? Então, gente, olha... eu não pude falar da ozonoterapia muito, né? Não. Mas eu não pude falar muito da ozonoterapia, mas todo mundo sabe. Então, aí depois teve a segunda regulamentação. Teve a segunda regulamentação em 2020, que ela poderia cuidar de diversas outras patologias, né? E nós estamos aí. E juntando, né? A aromaterapia, a naturopatia, a odontologia, né? Então, muito obrigada. Deixa eu só falar do meu caso marcante. Eu tenho um caso muito marcante, eu vou revelar o nome da paciente. Entendeu? É Ana Cristina Frutuoso Guedes. Esse é o seu caso? É o meu caso mais marcante na ozonoterapia, que saiu do meu consultório dizendo que não sabia o que ia fazer com vidro de óleo ozonizado. Menina! E
hoje ela coordena. Olha, gente, ela me organiza. deu. Não, então já que ela tá falando de óleo, coisa, por que eu descobri que é tão bom pra artrose? Eu saí do consultório dela com o óleo e ela não me explicou, tá? Isso aí serviu, vou falar, serviu de aprendizado, porque ela simplesmente, ela pode achar assim, que eu sabia que eu podia ler, eu não sabia nada de ozonoterapia, ela simplesmente deu o óleo lá, os óleos, eu cheguei em casa, pra que serve? Ela não me... Aí ela aprendeu e agora ela explica para os pacientes dela. E aí eu lá no meu estudo, lá aquele óleo de ozônio na geladeira, e aí eu fui lá pesquisando sobre feridas, caiu na minha mão um estudo de caso, também, né? Caiu na minha mão um estudo de caso de duas mestrandas, uma professora e de farmacologia sobre artrose, que passando óleo de girassol ozonizado em mãos com artrose. E aí eu falei assim, não é possível. Aí, a primeira vez que eu usei o óleo de ozônio, que a Andréia me deu no consultório dela, que eu não sabia para que servia, passei nos meus dedos, porque eu tava com artrose aqui nos dedos. Gente, melhorou, que foi uma maravilha. E aí eu continuei estudando sobre ozonoterapia, sobre a artrose e a ozonoterapia, que é maravilhoso, tem diversos artigos científicos sobre isso. E agora a Andréia aprendeu que ela tem que explicar para os pacientes dela para que serve o óleo, que é maravilhoso para quem tem uma aftazinha, é maravilhoso. Esse que é o caso marcante dela. É isso aí, gente. Boa noite, que vocês tenham gostado. E ó, vamos ter os outros palestrantes, ó. Cláudio. Tchau. Obrigada. Beijo, tchau, gente. Fica tchau. com Deus. Tchau. Obrigado por curtir o vídeo até aqui. Esperamos que você tenha gostado e até o próximo.